Olá, para quem não me conhece, eu sou a doutora Elizabeth Paranhos, sou tributarista, especialista em administração de dívidas e neste momento eu gostaria de tratar com vocês sobre a transação tributária paulista. A transação tributária paulista, ela tem algumas particularidades, mas algumas vantagens, porque é uma das primeiras vezes nos últimos anos em que o governo estadual de São Paulo traz vantagens de descontos diferentes. Então, ela foi instituída pelo artigo 43 da Lei Estadual 17.843 e está regulamentada pelo seu edital número 1 de 2024. E como é que isso vai funcionar? Todos os débitos inscritos em dívida ativa podem ser enquadrados dentro da transação, desde que inscritos até 30/4/2024. O prazo até 29 de abril de 2024. E tem poucas vedações. A vedação é para quem já efetuou uma transação tributária, aquela anterior, que era mais engessada, né? E foi rescindida por falta de pagamento. E para quem tem o débito integralmente garantido, ou seja, eu estou me defendendo com o débito integralmente garantido a favor da Fazenda e a Fazenda concordou. Então eu não posso desistir dessa discussão para entrar na transação tributária estadual. Quantas parcelas a gente pode estar trabalhando em relação a essa situação? Em até 120 parcelas com valor mínimo de R$500. Essas 120 parcelas, ela tem uma particularidade. Eu posso fazer sem garantias até um máximo de 60 parcelas. Mas se eu quiser parcelar em 120 parcelas, eu vou ter de garantir o total da dívida e não a dívida com desconto. Então, se você tem uma dívida de 1 milhão e você, então, obteve um desconto, vamos imaginar, de 40%, então você vai pagar R$600 mil, você mesmo assim vai ter de garantir a sua dívida pelo valor de 1 milhão. É necessário uma entrada de 5% do valor consolidado da dívida. Então você vai consolidado, quer dizer o quê? Com o valor com desconto. Então, é uma vantagem, eu vou pagar a entrada de 5% do valor que eu já consolidei da dívida com desconto. E você vai ter descontos de até 100% de juros de mora e 50% de desconto do valor remanescente. O que vai ocorrer? Faltam os encargos, né? Os encargos nós não vamos poder estar parcelando ou obter descontos. Então, aquilo que é pago para a procuradoria, os encargos de honorários advocatícios dos procuradores deverão ser pagos também. Vai ser numa parcela à parte para essa situação. Mesmo assim, eu ainda vejo vantagem. Ainda há vantagens diferentes do que a gente tinha, porque antes nós tínhamos um parcelamento de 60 parcelas sem desconto. E hoje nós temos um parcelamento com 100% de que pode chegar até 100% de juros e até 50% do valor remanescente da mora. Então, nós vamos ter uma condição diferente daquela que nós temos hoje, que é aquele parcelamento estanque de 60 parcelas e ponto. Então, essa é a vantagem. Para obter 120 parcelas, eu vejo uma desvantagem da garantia. Se já houver garantias garantidas em execuções fiscais, em alguma outra situação, ela permanece. Se ela for suficiente para garantir a dívida toda, você não precisa apresentar uma garantia nova. Mas se ela não for suficiente, vai ser necessário que você faça dessa forma. Como funciona essa situação? Primeiro, nós vamos traçar um requerimento junto à Procuradoria do Estado. E nós vamos então ter esse requerimento apresentado para ela com todas as condições e com todos os nossos dados, inclusive execuções, garantias depositadas, depósito judicial,
todas as situações nós vamos ter de apresentar nesse próprio requerimento. Posteriormente, nós vamos então receber um resultado sobre esse nosso pedido com uma simulação do nosso parcelamento novo. O que eu tenho ainda mais de vantagens em relação a essa situação? Eu tenho também a situação de apresentar créditos e precatórios. Mas veja bem, esses créditos e esses créditos próprios ou precatórios têm que ser apresentados no momento da adesão, dentro dos 15 dias que nós vamos ter de apresentação para a gente poder fazer a adesão. É uma transação por adesão, mas requer um requerimento anterior e requer cuidado para que você não seja pego nas, digamos, armadilhas, né, que você pode ter em relação a esse parcelamento. Quais são os juros? Taxa Selic, mais 1%. Então é o mesmo que é utilizado no federal. Aí eu vou dividir o número de parcelas por um número de 60 ou 120, ou aquele escolhido que eu vou simular, e a todo mês eu vou ter a incidência da taxa Selic sobre a minha dívida e também a utilização de mais 1% ao mês. A vantagem é que ele não vai incidir esses juros sobre o meu débito, meu saldo remanescente. É uma outra vantagem que a gente não tinha antes. Então, o que vai acontecer? Vou determinar a minha parcela, digamos, de R$2.000. Taxa Selic do mês, mais 1%. A próxima parcela, R$1.000. Taxa Selic do mês, mais 1%. Então, a vantagem nessa situação é que eu não vou incidir a minha taxa Selic, nem o percentual de 1% sobre o saldo remanescente da minha dívida. Então, é vantagem. Tá vendo como essa transação ela é vantajosa? Tem as suas situações. Depósito judicial. Se você tem depósito judicial, nós vamos poder tirar do valor da dívida também esse depósito judicial. Então, vai ser consolidado menos depósito judicial e aí a dívida, o saldo remanescente para você dividir no número de parcelas. E isso pode ser, esse depósito judicial, ele pode ser excluído inclusive da entrada. Não disse que a entrada era do saldo consolidado? Vai ser diferente. Saldo consolidado, menos depósito, mais as parcelas. Então, você vai ter um valor diferenciado nessa situação também. Para que você precisa fazer esse trabalho nessa situação? Primeiro, para você ter uma vantagem mais quantitativa do seu débito, né? Você vai ter uma vantagem para pagar seu débito com melhores condições. E você precisa então estar preparado para fazer esse trabalho. Eu aconselho que você tenha alguém analisando, uma consultoria trabalhando com você para analisar quais são as vantagens. Primeiro a gente precisa saber o valor do encargo, se a gente vai ter o valor dos honorários, dos encargos advocatícios para bancar tudo isso, porque nós vamos ter 15 dias para resolver toda essa situação. Coloquei o requerimento, recebi em 15 dias essa simulação e esse ok da procuradoria, e aí eu vou ter de decidir sobre todas as situações rapidamente. Então, você precisa de um analista trabalhando com você, tanto para montar um bom requerimento, como também para decidir se você vai ter condições de honrar esse pagamento. Porque se você não honrar esse pagamento, ele cai nas mesmas condições de qualquer transação. Você fica impedido por mais 2 anos de fazer uma transação novamente. Então, antes de entrar, nós vamos decidir se é possível honrar esse pagamento e trabalhar dessa forma. Se você precisa de mais informações, é só você entrar em contato com o nosso escritório. Nós vamos ter prazer em apresentar para você. Nós trabalhamos não só com as transações tributárias estaduais, que hoje eu vejo vantagem, eu não via vantagem na outra, que era muito engessada,
mas trabalhamos também com as transações na área federal. Então, se você precisar de mais informações, é só você entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso e-mail, tá ok? Muito obrigada e até uma próxima vez.